Agora esta chamada está sendo gravada. Bom dia, hoje nós estamos no dia 15 de novembro, dando continuidade aos nossos estudos, com foco total para o nosso processo seletivo. Hoje nós vamos ver os 8 tópicos dos conhecimentos específicos para PEI, Professor de Educação Infantil. São aqueles professores que atuam na creche com crianças de 0 a 3 anos. Ok? Vamos lá, então. O nosso primeiro tópico do edital do nosso processo seletivo, ele foca em educação infantil e ensino fundamental, tá? Ele traz para nós que a educação infantil é de 0 a 5 anos e trata-se da primeira etapa da educação básica. Isso nós encontramos lá no artigo 29 da LDB. E o objetivo da educação infantil é promover o desenvolvimento integral da criança em todos os seus aspectos físico, psicológico, intelectual e também social. A mesma legislação traz para nós o ensino fundamental, que vai de 6 a 14 anos da criança, totalizando 9 anos de ensino. E o ensino fundamental, ele visa a formação básica desse estudante como cidadão, garantindo para esse estudante alfabetização, letramento e ampliação das competências cognitivas e sociais. Tá bom? O tópico 1 do nosso edital, ele traz formas para nós esmiuçarmos essa educação infantil e esse ensino fundamental. Então, vamos trazer alguns princípios para dentro do nosso conhecimento também. Então, vamos lembrar que educação infantil é a primeira etapa da educação básica, de desenvolvimento integral da criança em todos os seus aspectos, físico, psicológico, intelectual e social, complementando, assim, a ação que vem da família e que vem da comunidade. A etapa da educação infantil, ela está organizada em creche e pré-escola. A creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. O nosso processo seletivo em específico, ele coloca, vou voltar uma tela antes, ele coloca o professor de educação infantil, aquele que atua na creche com crianças de 0 a 3 anos. Então, isso é muito importante nós termos esse conhecimento perante ao nosso edital, ao processo seletivo que estamos prestando, ok? Então, nós temos, dentro da Lei de Diretrizes e Base, que a educação infantil é uma etapa organizada em 2 momentos, creche e pré-escola. A creche de 0 a 3 anos, a pré-escola de 4 a 5 anos. O nosso edital traz o professor de educação infantil, o PEI, aquele que atua apenas na creche, de 0 a 3 anos. Nós temos também uma base que é a BNCC. A BNCC, ela define, ela estabelece que as práticas pedagógicas, elas devem garantir para o meu estudante, para a minha criança, direitos de aprendizagem e direitos de desenvolvimento. Quais são esses direitos? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, todos esses direitos de aprendizagem, esses direitos de desenvolvimento, eles precisam estar garantidos, definidos dentro da creche. Então, você que vai prestar o PEI para o professor de educação infantil para atuar na creche, tem que ter a noção que esses princípios, essas práticas, esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, eles precisam ser garantidos. Direitos de quais são eles? Conviver, brincar, participar, explorar,
expressar e conhecer-se. Esses direitos, eles orientam a organização das experiências que nós, professores, vamos trabalhar com as crianças dentro do universo da creche. Assegurando o quê? O que esses direitos vão assegurar? Que a criança que está ali dentro da creche aprenda por meio do quê? Interação. Essa interação com pessoas, com objetos e com espaços. Por isso que nós trazemos aí essa frase: a brincadeira e o lúdico são instrumentos pedagógicos essenciais, pois favorecem a aprendizagem significativa e o desenvolvimento socioemocional. Mas também temos, dentro do tópico 1, o ensino fundamental. Lá, nosso tópico 1, ele busca duas características básicas: ensino infantil, educação infantil e ensino fundamental. O ensino fundamental, por sua vez, ele busca o quê? Consolidar a alfabetização e ampliar as competências. Aquelas habilidades, aqueles direitos de aprendizagem, aqueles direitos de desenvolvimento que nós colocamos ali na creche, na educação infantil, o ensino fundamental vem, por sua vez, para consolidar e para ampliar essas competências. Quais competências? Cognitivas, sociais e culturais. Assim, eu vou garantir a formação desse cidadão crítico e participativo da sociedade. Vamos ver? A transição para o ensino fundamental, ela deve ser planejada para evitar rupturas, garantindo a continuidade pedagógica e respeitando as especificidades da infância. Ok? Essa transição, ela não pode acontecer de forma brusca. Ela tem que ser pensada, planejada, para ser uma continuidade daquilo que estava sendo trabalhado na educação infantil. Vamos pensar, então, num exemplo prático. Temos aí, ó. Vamos pensar num exemplo prático. Nós temos na creche um professor que organiza um espaço com blocos de montar e com bonecos. Qual vai ser a intencionalidade desse espaço? Estimular a criança a fazer o quê? A explorar, a criar, a interagir. Essa atividade em específico, ela vai colher frutos, pois promove a linguagem, a coordenação motora, a socialização, e é uma atividade que está totalmente alinhada aos direitos de aprendizagem da BNCC. Quem está comigo desde o princípio, já ouviu eu falando várias vezes da intencionalidade, principalmente quando estamos falando de educação infantil. Não é o simples fato de eu, vou colocar brinquedos para eles, aí joga lá todos os blocos lógicos. Não, esse colocar os blocos lógicos tem uma intencionalidade. E essa intencionalidade, ela está alinhada aos direitos de aprendizagem que a BNCC traz. Vamos relembrar? Quais são esses direitos de aprendizagem? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Quando eu estou colocando ali um espaço com blocos de montar, com bonecos, e colocando as crianças para fazer essas vivências, e eu, professor, mediando tudo o que está acontecendo ali, eu estou promovendo para essa criança uma convivência com outras, um brincar com intencionalidade, e uma está participando da fantasia da outra, da imaginação da outra, ambas estão explorando, estão se expressando e estão se conhecendo, certo? Isso é a educação infantil, ok? O que nós vamos marcar como fundamental do tópico 1, tá? Vamos puxar aí. Tópico 1
educação infantil, ensino fundamental. Educação infantil, de 0 a 5 anos. A educação infantil ela é dividida em 2 momentos, 2 etapas, a creche e a pré-escola. Mas vamos trazer agora para o nosso processo seletivo. E no nosso processo seletivo, o PEI, o professor de educação infantil, ele é específico da creche, de 0 a 3 anos, ok? Qual o objetivo da educação infantil? Esse nós precisamos ter ali bem gravadinho dentro da nossa cabeça. Qual o objetivo do professor de educação infantil? Promover o desenvolvimento integral da criança, em aspectos físico, psicológico, intelectual e social. No tópico 1 também nós temos o ensino fundamental. É aquele ensino que tem a durabilidade de 9 anos, certo? Começa no 1º ano do ensino fundamental, finaliza no 9º ano do ensino fundamental. Ali eu estou visando a formação básica do cidadão. Vou garantir a alfabetização dele, o letramento dele e vou garantir a ampliação das competências cognitivas e sociais, tá? Mas volta para a educação infantil, grifa, direitos de aprendizagem, e para você que vai prestar o PEI, esses direitos têm que estar afinadíssimos. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Vamos ver então se está afinado? Vamos lá. A brincadeira na educação infantil, ela é considerada o quê? A brincadeira na educação infantil, desculpa, a brincadeira na educação infantil, ela é considerada o quê? Por que eu vou brincar na educação infantil? Brincar por brincar? Brincar com uma intencionalidade? Tá? Vamos pensar? Acabamos de falar isso. A brincadeira na educação infantil tá lá na BNCC. É um momento de lazer sem relação com a aprendizagem? É um recurso pedagógico que favorece o desenvolvimento integral? É uma atividade opcional, sem obrigatoriedade do planejamento? É um método exclusivo para alfabetização? Alguém se arrisca? Como é considerada brincadeira na educação infantil? A, B, C ou D? Acabamos de falar, né? Vamos voltar aqui, ó. A BNCC define direitos de aprendizagem para a educação infantil. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. A brincadeira e o lúdico são instrumentos pedagógicos essenciais, pois favorecem a aprendizagem significativa e o desenvolvimento socioemocional. Com isso, a nossa alternativa correta é a alternativa B, um recurso pedagógico que favorece o desenvolvimento integral. Ok? Tópico 1 do nosso processo seletivo dos conhecimentos específicos para PEI, educação infantil e ensino fundamental. Vamos para o nosso próximo tópico. Dentro do nosso edital, os conhecimentos específicos para PEI são 8 tópicos no total. E nós vamos hoje esmiuçar cada tópico e tirar deles o essencial para a nossa prova. O tópico 2, nós já tivemos uma aula específica sobre projeto político-pedagógico. Então, hoje nós vamos pincelar o que é mais importante. O tópico 2, ele traz gestão escolar e projeto político-pedagógico. Ah, mas eu vou prestar professor de educação infantil, eu vou prestar professor de creche. O que eu preciso saber de gestão escolar? O que eu preciso saber de PPP? O que você precisa saber? Você, como professor, tem essência dentro do planejamento.
Você, professor, você, comunidade escolar, participa do projeto político-pedagógico. E quando você adentra uma escola, esse projeto político-pedagógico faz parte do seu dia a dia, faz parte das suas aulas. Porque aquilo que a escola quer para a evolução dela é o que você também tem que realizar ali dentro da sua sala de aula, ok? Então, o tópico 2 traz para nós gestão escolar e projeto político-pedagógico. Vamos então entender. Quando falamos de gestão escolar, nós estamos falando de uma gestão que é democrática, que é participativa. A gestão escolar democrática é um princípio que está previsto na Lei de Diretrizes e Base, no artigo 14, certo? Essa legislação, ela assegura a participação da comunidade na definição das políticas educacionais. Então, o artigo 14 traz que a gestão escolar, ela precisa ser democrática e ela traz que a comunidade escolar precisa participar das políticas educacionais, ok? Quando falamos de projeto político-pedagógico, quando falamos de PPP, estamos falando de um documento que expressa a identidade da escola. Então, dentro do projeto político-pedagógico, nós vamos trazer os objetivos, os princípios, as estratégias que irão garantir uma educação de qualidade. Tá? E onde que entra nós, professores? Porque precisamos saber de gestão escolar, de projeto político-pedagógico, se simplesmente vou estar ali na minha sala de aula. O professor, ele tem papel ativo, tanto na execução do PPP, quanto no alinhamento das suas práticas com as metas institucionais. Por isso que eu falei para vocês no começo que, quando estamos falando de projeto político-pedagógico, estamos falando de nós, professores, comunidade escolar, participando da elaboração deste documento e também nós colocando em prática os objetivos, né, as metas deste documento dentro da nossa sala de aula, dentro daquilo que a escola pretende, dentro do que nós pretendemos dentro da nossa sala de aula, ok? Então, volta, o professor, ele tem papel ativo na execução do PPP, porque ele alinha suas práticas com as metas institucionais e participa de uma construção coletiva do projeto político-pedagógico. Além disso, nós temos órgãos colegiados, como, por exemplo, o Conselho Escolar, que vem para fortalecer a participação da comunidade e a corresponsabilidade, onde todos nós somos responsáveis pela escola. Tá? Quando pensamos na escola, no projeto político-pedagógico, no que está sendo construído, precisamos pensar no clima escolar, um clima positivo e uma cultura organizacional saudável. Um clima escolar positivo, uma cultura organizacional saudável são fundamentais para alcançarmos o nosso principal objetivo dentro da escola, a aprendizagem. Vou ter um planejamento participativo, uma avaliação institucional, tudo como instrumento que irá garantir a qualidade e a transparência na gestão da minha escola. Tá? Então, vamos lá. Vamos ticar os principais. Tópico 2 do nosso processo seletivo, do nosso edital de PEI. Gestão escolar e projeto político-pedagógico. O que nós precisamos saber? Vamos marcar aí. Gestão escolar democrática, participativa, artigo 14 da LDB. Tá? O que eu tenho com isso? Eu tenho o PPP, um documento com objetivos, princípios e estratégias. Tá? Objetivos, princípios e estratégias.
Eu tenho o professor com papel fundamental. Qual é o papel fundamental do professor? Alinhar suas práticas às metas institucionais. Esse é o papel fundamental do professor. Nós temos a importância da participação da comunidade. Participação da comunidade. E nós temos, para fechar, clima escolar positivo, coloca aí, clima escolar positivo, cultura organizacional, cultura organizacional saudável. Para que isso? Para efetivar a aprendizagem. Ok? Então, é isso que nós precisamos ter do tópico 2. Vamos para um exemplo prático, então? Vamos pensar na creche, onde os professores vão se reunir com as famílias para discutir estratégias de acolhimento, de adaptação das crianças. E eu vou incorporar essas ações ao meu projeto político-pedagógico. Assim, eu vou estar fazendo o quê? Vinculando, fortalecendo os vínculos familiares com os de aprendizagem da escola. E vou garantir o bem-estar da criança, que é o que eu preciso pensar, o que eu preciso garantir. Ok? Então, um exemplo prático da gestão escolar democrática, do projeto político-pedagógico participativo, conforme a LDB nos pede, em seu artigo 14, está aí. Vamos pensar no que nós vamos prestar, que é PEI. Pensando na creche, os professores iniciando o ano de 2026, precisamos saber e ouvir dos pais como que é essa criança. Então, nós precisamos, sim... Desculpem mais uma vez. Precisamos, sim, discutir com essas famílias, e nos reunirmos com essas famílias, pensando em formas, em estratégias de acolhimento dessas crianças e de adaptação dessas crianças também. Quando eu faço toda essa organização, tudo que nós chegarmos como conclusão, né, nós colocamos dentro do PPP, dentro do projeto político-pedagógico, e isso já fica pautado, já fica garantido, já fica estruturado, que é algo que vai acontecer durante todo o ano. Todas as professoras que chegarem ali, elas podem consultar o PPP, são formas de fortalecer o vínculo com a comunidade escolar. Ok? Tudo certo? Tópico 2, garantido. Vamos lá? Tópico 3, que também não é segredo para nós. Ah, desculpa, vamos fazer um exercício do tópico 2? Então, tópico 2, gestão escolar, PPP. Projeto político-pedagógico deve: A. Ser elaborado apenas pela equipe gestora. B. Refletir a identidade da escola e envolver a comunidade. C. Ser um documento burocrático, sem impacto pedagógico. D. Ser atualizado apenas quando exigido por órgãos externos. Quem esteve na minha aula sobre o projeto político-pedagógico lembra muito bem. Ter o projeto político-pedagógico elaborado apenas pelo gestor, pela equipe gestora, ele não é democrático. Ele não é democrático, ele não é participativo. Então, ele vai ser contrário à lei 14 da ao artigo 14 da LDB, certo? Então, não pode ser a alternativa A. Vamos para a alternativa C, ser um documento burocrático, sem impacto pedagógico. Lembra do nosso exemplo prático que acabamos de dar, no exemplo prático da creche? Como não vai ter impacto pedagógico se é necessário eu fazer essas intervenções para pensar no bem-estar dos meus alunos, certo? Então, sim, o PPP, o Projeto Político-Pedagógico, tem sim impacto pedagógico. Tanto que o próprio nome já fala, ele é pedagógico. Se é pedagógico, vai ter impacto dentro da minha sala de aula, dentro da escola como um todo. D. Ser atualizado apenas quando exigido por órgãos externos? Não. O projeto está lá. E ele pode ser consultado, atualizado, ele é vivo. Lembra?
Quando falamos em aulas anteriores sobre o projeto, nós falamos, ele é vivo, ele pode mudar a qualquer momento, desde que toda a comunidade seja envolvida. Por isso que a resposta correta é a B. Refletir a identidade da escola, envolver toda a comunidade, certo? Agora sim, vamos para o tópico 3. E mais uma vez, não é segredo para ninguém. Já falamos de educação inclusiva, já falamos de diversidade, certo? O nosso tópico 3, então, ele traz a educação inclusiva e a diversidade. E o que nós temos que ter dentro agora, como foco do tópico 3, é a Lei Brasileira de Inclusão. A lei número 13.146 do ano de 2015, uma lei recente. Essa Lei Brasileira de Inclusão, juntamente com a BNCC, ela garante a inclusão, ela assegura o direito de todos à aprendizagem, tá? Então, o nosso tópico 3, ele vai frisar, ele vai falar sobre o que é essa educação inclusiva, o que é essa diversidade dentro da escola, tá? Educação inclusiva, ela assegura o direito de todos à aprendizagem. Isso respeitando as diferenças e, presta atenção, garantindo a acessibilidade. Isso nós temos aonde? Na Lei Brasileira de Inclusão e também na BNCC, ok? Então, nós temos lá. Uma das coisas trabalhadas dentro da Lei Brasileira de Inclusão e dentro da BNCC é o atendimento educacional especializado. Esse atendimento educacional especializado, ele é para oferecer recursos e estratégias para estudantes que apresentam alguma deficiência, algum transtorno, alguma autohabilidade, sem substituir a escolarização regular, ok? Então, nós temos o AEE, Atendimento Educacional Especializado, oferecendo recursos e estratégias para estudantes com deficiência, transtornos ou autohabilidades. Isso tudo sem substituir a escolarização regular, certo? Quais são as práticas pedagógicas? São práticas pedagógicas inclusivas, que vão incluir para esse aluno a adaptação curricular, a acessibilidade física e comunicacional. Então, as práticas pedagógicas para esses alunos da educação inclusiva favorecem a inclusão da adaptação curricular, da acessibilidade física e da comunicacional. E qual é o papel da escola perante a isso? O papel da escola é promover relações respeitosas. Relações respeitosas que vão combater qualquer tipo de discriminação, qualquer preconceito, qualquer experiência com bullying. É uma prática pedagógica, a escola promovendo, valorizando a diversidade cultural. Tá? Então, vamos voltar. As práticas pedagógicas inclusivas, elas incluem uma adaptação curricular. Essa adaptação curricular, ela vai o quê? Colocar o uso de tecnologias assistivas, estratégias que vão favorecer a participação desse aluno, e vai fazer que vai transformar a escola num ambiente que está promovendo relações étnicos, raciais, relações respeitosas, relações de valorização, tá? É isso que vamos ter ali dentro do tópico 3, tá? Vamos lá, vamos voltar. Vamos puxar o que é de mais importante. Tópico 3, educação inclusiva e diversidade. E que fala, então, o tópico 3, o que eu tenho que gravar?
direito de todos à aprendizagem. Direito de todos à aprendizagem. O que eu tenho? Lei Brasileira de Inclusão e BNCC. O que mais? AEE, Atendimento Educacional Especializado. Tá? Práticas pedagógicas inclusivas. A adaptação curricular. Dentro dessa adaptação curricular, acessibilidade física e acessibilidade comunicacional. Isso tudo com tecnologias assistivas e estratégias que vão favorecer essa participação. Quando eu falo da educação da diversidade, eu tenho uma escola promovendo relações étnico-raciais respeitosas. Uma escola que está promovendo essas relações, que está combatendo o preconceito, combatendo a discriminação, combatendo o bullying. Quando falamos de uma educação inclusiva, de uma educação com diversidade, nós também podemos colocar ali o acesso à educação aos jovens e adultos que não concluíram a escolaridade básica, que é o caso do EJA. Tá? Mas vamos para um exemplo prático. Opa, aí. Dentro daquilo que vamos prestar. PEI, tá? Professor de Educação Infantil na creche. Quando pensamos num exemplo prático, pensamos, por exemplo, uma criança que chega para nós na creche com uma deficiência visual. E o professor, o que ele faz com isso? Como ele vai fazer uma educação inclusiva ali? Ele vai utilizar brinquedos com texturas e sons. Quando ele faz isso, o professor está garantindo a participação dessa criança nas atividades da sala como um todo, tá? Isso é educação inclusiva, ok? Vamos então para um exercício. O atendimento educacional especial. Qual é o objetivo dele? Substituir a escolarização regular? Oferecer apoio especializado para a inclusão? Segregar alunos com deficiência em classes especiais? Avaliar apenas o desempenho acadêmico? Atendimento educacional especializado é oferecer recursos e estratégias para os estudantes. Eu vou estar oferecendo um apoio especializado para efetivar essa inclusão. Não existe substituição da escolarização regular, não existe isso. Não existe segregar alunos com deficiência, não existe. E não existe apenas a avaliação de como ele está desenvolvendo. Não. Atendimento educacional especializado é a oferta de recursos e estratégias para esses alunos. Para assim, eu oferecer um apoio especializado para o aluno que precisa dessa inclusão. Ok? Vamos agora, então, para o nosso tópico 4. O tópico 4 do nosso edital, ele está trazendo o quê? A psicologia da educação e o desenvolvimento humano. O nosso tópico 4, ele traz algumas referências para nós entendermos, para nós compreendermos, hein, o desenvolvimento infantil, né? Nós precisamos, com o tópico 4, entender como que acontece o desenvolvimento dessa criança. Compreender o desenvolvimento infantil é essencial para eu, professora, planejar práticas adequadas. Então, vamos pensar aí em nomes: Piaget, Vygotsky, Vallon. Os três traz para nós fundamentos para essa compreensão do desenvolvimento infantil. Nós temos Piaget com estágios cognitivos, sensório motor, pré-operatório e tantos outros, né? Para você que está prestando agora, primeira vez, saindo da faculdade, isso está fresquinho. Para você que já tem
uma vivência na educação, você já vê de longe, né, em qual estágio que a criança está. Precisamos ter estas noções, ok? Então, vamos falar um pouquinho de Piaget. Piaget ele vai descrever os estágios cognitivos que vão orientar a construção do pensamento. Então, nós temos aqui Piaget com o quê? Com os estágios cognitivos. Quais são esses 4 estágios que descrevem o desenvolvimento cognitivo da criança? O estágio sensório-motor, o estágio pré-operacional, o estágio operacional concreto e o estágio operacional formal. O que nós precisamos saber? Cada estágio descreve uma faixa etária específica, tá? Vamos, então, rapidinho relembrar o que acontece em cada estágio de desenvolvimento cognitivo de Piaget, tá? Então, vocês podem fazer suas anotações agora. Vamos pensar. Vamos lá. Estágio cognitivo sensório-motor. Idades, de 0 a 2 anos. Você que vai prestar PEI, foca nesse, tá? O que vai acontecer nesse momento? A exploração do mundo pelo sentido. Pega, morde e joga, ok? Nesse momento, nós vamos ter o desenvolvimento da permanência do objeto, tá? Então, sensório motor, 0 a 2 anos, exploração do mundo pelos sentidos e pelas ações. Exploração do mundo pelos sentidos e pelas ações. Próximo, pré-operatório. Pré-operatório, de 2 a 7 anos. Estágio cognitivo pré-operatório, de 2 a 7 anos. Aqui, nós vamos desenvolver o faz de conta e o egocentrismo. Ele vai representar objetos com palavras, com imagens, o uso do raciocínio intuitivo, certo? É o pré-operatório. Inicia aqui a aquisição da habilidade de pensar conceitualmente. A inteligência simbólica, a representação. A realidade, ela está aqui no que vê. A criança leva tudo ao pé da letra, né? O que nós temos de caracterização dessa fase? Reconhecimento no espelho, imitação, centralização, tudo é meu, dificuldade de se colocar no lugar do outro, que é o egocentrismo. A criança começa a desenhar, o brincar de faz de conta. Muito importante para você que vai prestar PEI também aqui de 2 a 7 anos, que é o pré-operatório. Operatório concreto. No operatório concreto, de 7 a 11 anos, nós vamos desenvolver a conservação, tá? Operatório concreto. Começa aqui a entender as analogias, tá? Então, nós vamos ter os eventos concretos ali, ele vai começar a entender, vai iniciar operações mentais, vai entender mais de aspectos das situações. O que eu posso caracterizar aqui? Colecionar, brincar com jogos de tabuleiro, conservação, cuidado, muitos desenvolvendo a lógica matemática, ok? E o último estágio, que é o operatório formal, de 12 anos para mais. Ali eu vou desenvolver a lógica abstrata, o raciocínio moral. Ele vai utilizar do pensamento abstrato para uma situação hipotética
considerando uma possibilidade, né? Aqui já vem aquela questão do egocentrismo adolescente, né? Eu tenho a aquisição da razão moral, o raciocínio dedutivo, o planejamento, a imaginação. Ele vai aqui, a criança, né, o adolescente vai entender o mundo através do pensamento, ok? Então, Piaget, 4 estágios cognitivos. Sensório-motor, 0 a 2 anos. Pré-operatório, 2 a 7 anos. Operatório concreto, 7 a 11 anos. Operatório formal, mais de 12 anos. Ok? Ok. Agora nós vamos para o próximo aí que nós citamos. Vygotsky, aprendizagem mediada, né? Aí nós temos, dentro dessa aprendizagem mediada pela interação social, né, a participação social, nós temos com ele o quê? A importância da zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal. Vamos entender isso? Esse autor, ele vai enfatizar que a aprendizagem é um processo social, um processo que está sendo mediado, construído através do quê? Da interação com outras pessoas, com as ferramentas culturais. E com isso, eu estabeleço a linguagem. A zona de desenvolvimento proximal, ela é fundamental, pois ela está representando a distância entre o indivíduo, entre o que ele consegue fazer sozinho e o que ele pode fazer com a ajuda de um parceiro mais experiente. Esse parceiro pode ser um professor, pode ser um colega, tá? Então, para Vygotsky, o conhecimento ele não é internalizado isoladamente. O conhecimento ele é construído socialmente por meio da colaboração e do diálogo. O aprendizado ele ocorre em um ambiente direcionado. Por isso que esse autor ele favorece as ferramentas de mediação. E o que é a ZDP? A Zona de Desenvolvimento Proximal. É aquele espaço entre o fazer sozinho e o fazer com ajuda. O nível de desenvolvimento real da criança e o nível de desenvolvimento potencial da criança, tá? Então, imaginem assim, isso aqui é o que a criança consegue fazer sozinha. Esse aqui é onde a criança tem potencial para chegar. Quando eu junto os dois, eu tenho a zona de desenvolvimento proximal. O que ela já faz sozinha, com intervenção, ela está chegando no potencial dela, certo? Ótimo. E nós temos o Vallon, que vai integrar, né? Emoção, movimento, cognição. Ele tem um destaque, né, em específico ali. Ele destaca que o afetivo, a afetividade, é o que vai promover o desenvolvimento, o que vai promover o processo de aprendizagem. Então, para Vallon, a afetividade está construindo o sujeito, certo? O desenvolvimento humano ele é complexo e ter a afetividade, integrando esses aspectos biológicos, afetivos. Só um minutinho que eu já vou ler aqui o chat. Né? Ele integrando tudo isso. Aí, deixa eu ver. Exatamente. Para Vallon vem toda essa afetividade, né? E para Piaget é a ação da criança. O que a criança fazer vai criar essa aprendizagem para ela. Já para Vallon, não. Eu trazer essa afetividade, né? O meu social, o meu cognitivo, esse processo mais próximo da criança, repleto, né, de afetividade, é o que vai fazer essa criança aprender. Perfeito, ótima colocação.
tá bom? Vamos, antes da gente continuar, só pensar num quadro comparativo e depois eu até posso colocar isso para vocês, tá bom? Mas a gente vai aqui na nossa conversa aí, vamos esmiuçar os três aí, antes da gente dar uma continuidade nos tópicos, pode ser? Que aí a gente já efetiva essa parte, tá bom? Então, nós temos lá Piaget, Vygotsky e Vallon. Piaget, puxa aí, estágios de desenvolvimento. Esquemas mentais que vão assimilar, acomodar e equilibrar toda essa aprendizagem. Isso tudo muito bem colocado no chat, através da ação da criança. Eu tenho que lembrar de Vygotsky. Interação social. Zona de desenvolvimento proximal, porque a criança sabe e onde ela tem potencial para chegar. E o que vai acontecer ali para ela chegar nisso? Mediação, ferramentas culturais, linguagem. São palavras-chave aí. E para Vallon, emoção, afetividade, movimento, desenvolvimento psicossocial, a personalidade da criança, a alternância entre o eu e o outro, né? Nós temos muito isso com o Vallon. Muito bem colocado. Perfeito. Podemos dar continuidade, então, ok? Nisso tudo, né? Nós trazendo tudo isso para a nossa realidade aqui dos nossos estudos, nós, professores, somos o quê? Os mediadores. Nós vamos criar situações que vão favorecer a construção desse conhecimento, tá? As referências para pensar no desenvolvimento infantil, as três referências citadas, Piaget, Vygotsky e Vallon, eu posso unir as três referências, posso me referenciar com apenas um, com apenas dois ou com os três, mas o importante é o quê? Favorecer a construção do conhecimento dessa criança. Afeto e motivação, independente se é Vallon, se é Piaget, se é Vygotsky, isso é elemento central para que a criança aprenda de forma significativa e se desenvolva plenamente. Estamos falando de crianças de 0 a 3 anos. Precisa ter esse afeto, esse cuidado. Lembra que já falamos algumas aulas anteriores, principalmente na aula da BNCC, o educar e o cuidar, né? Então, precisamos sim fazer com que essa criança aprenda de forma significativa, que ela se desenvolva plenamente, e na nossa posição de PEI, de professor de educação infantil, sim, ter o afeto, ter o cuidado, o carinho, ok? Vamos ver, então, um exemplo prático lá na nossa creche. Na creche, o professor conversa com a criança ali durante uma brincadeira. E essa conversa ali durante a brincadeira, principalmente do faz de conta, vai fazer o quê? Está estimulando a linguagem da criança, o pensamento da criança. Trazendo objetos, trazendo outros colegas, nós estamos fazendo essa interação, essa aprendizagem ali da criança. Estou motivando ela, estou afetiva com ela, trazendo próximos ali, as crianças mais próximas, e eu estou criando mecanismos, mediando situações para estimular essa linguagem, esse pensamento. Muitos, quando principalmente está ali com crianças de 0 a 1 ano e meio, por aí, mas a criança não fala, mas ela compreende, ela sente. Quantas vezes você se colocou naquela posição, conversando, brincando com um bebê, e ele te responde com um sorriso? Isso é compreensão, isso é aprendizagem, isso são maneiras de estimular o desenvolvimento ali da criança.
ok? Compreender o desenvolvimento infantil é essencial para planejar práticas adequadas. Eu, na sala de aula, preciso saber como funciona o desenvolvimento infantil. Senão eu vou estar olhando para aquela criança de 2 anos e pensando que ela já precisava saber várias coisas, ela só tem 2 anos. E sabendo o que ela tem de potencial com 2 anos, é o que eu vou usar para planejar a minha prática para que ela avance. Ok? Compreender. Então, o que eu vou levar do tópico 4? Que a compreensão do desenvolvimento infantil é essencial para planejar as minhas práticas pedagógicas, tá? O que eu vou levar do tópico 4? Nossas 3 referências máximas aí, Piaget, Vygotsky e Vallon, e desmistifica totalmente eles, ok? Piaget descreve estágios cognitivos que orientam a construção do pensamento. Vygotsky enfatiza a aprendizagem mediada pela interação social. E o Vallon integra a emoção, movimento e cognição, destacando a afetividade como base do desenvolvimento. Ok? Esse é nosso tópico 4. Vamos pensar, então, no Vygotsky. A aprendizagem ocorre como? De forma isolada, sem interação social. B, apenas por repetição mecânica. C, por mediação e interação social. D, exclusivamente por maturação biológica. Como que acontece a aprendizagem? Quando eu estou na minha posição de mediador, professor mediador, e quando eu estou favorecendo a interação social. A nossa ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, o que a criança já sabe e tem capacidade para aquilo que ela pode alcançar, o potencial dela. Eu faço a mediação, eu faço a interação e a criança absorve, ok? Tópico 5. Não é apenas dar uma simples aula. Não é apenas mediar o conhecimento. É trazer possibilidades pedagógicas que vão promover alfabetização por completo, informação por completo, comunicação por completo, desenvolvimento por completo. Nosso tópico 5 traz as TICs. Muitos já ouviram falar sobre TICs, mas o que é mesmo? Tecnologias da informação e comunicação na educação. As tecnologias, as TICs, as tecnologias digitais, elas ampliam as possibilidades pedagógicas. Como? Promovendo a alfabetização digital, desde a educação infantil. Sim, desde as creches nós podemos promover essa alfabetização digital. Podemos, devemos ampliar a competência digital dos docentes. Tá? Como que isso vai acontecer dentro das possibilidades pedagógicas? Recursos como música, histórias digitais, jogos interativos, tudo isso para enriquecer as experiências sensoriais e cognitivas das minhas crianças, tá? Então, vamos pensar nós como professores da educação infantil creche, as tecnologias digitais ampliando as possibilidades pedagógicas, promovendo assim o quê? A alfabetização digital desde a educação infantil, com recursos, músicas, histórias digitais, jogos interativos, tudo isso enriquecendo as experiências sensoriais e cognitivas da minha criança. Ok?
temos também a questão da educação híbrida, que ela vem, né, a educação híbrida e os ambientes virtuais de aprendizagem são tendências que vão exigir competências digitais dos docentes, ok? Então, são ambientes virtuais e recursos educacionais que favorecem a aprendizagem colaborativa. E nós temos agora algo mais recente, que é a ética e a segurança digital. Temos até agora, né, a BNCC digital, que vai sair da BNCC da inteligência artificial, né, são fundamentais para proteger dados e garantir o uso responsável da tecnologia, ali, da informação, da comunicação, do recurso tecnológico que eu estou usando. Ok? Já demos um exemplo, né? Vamos para o nosso exemplo prático, mas nós já falamos. Como que eu vou usar isso na creche? Pensa no professor utilizando músicas e histórias digitais projetadas numa televisão, projetadas numa tela, enriquecendo ali experiências sensoriais e linguísticas para essas crianças. Nós temos, né, até aqueles jogos com touchscreen, né, onde as crianças podem movimentar blocos lógicos, as crianças podem fazer movimentos, né, de caminho. Tem tudo isso que nós podemos trazer, sim, para as nossas crianças dentro da creche. Fora que as histórias digitais são encantadoras, são vivas, com sons, ok? Não precisa nem ser aquelas histórias digitais contadas, mas o livro digital que você folheia e tem som, né? Ou que o lobo mal aparece, vem aquele som de mistério e você contando a história, fantástico. Experiências fantásticas para as nossas crianças. Trazer, sim, tecnologia da informação e comunicação na educação. Tudo isso para ampliar as possibilidades pedagógicas. Necessário, fundamental e magnífico para enriquecer experiências sensoriais e cognitivas na criança. A educação digital na educação infantil, ela deve ser como? Como que deve ser a educação digital na educação infantil? Lembra do nosso exemplo prático. Será adiada até o ensino fundamental? Integrar recursos digitais de forma lúdica e segura? Substituir completamente as brincadeiras tradicionais? Priorizar apenas conteúdos técnicos? Tá fácil, né? Vamos trazer, sim, o recurso digital para a forma lúdica, segura, trazer essa vivência para as nossas crianças. Ok? Tópico 6. Temas contemporâneos e temas transversais. A Base Nacional Comum Curricular, ela orienta a inserção de alguns temas no dia a dia da escola, como ética, cidadania, direitos humanos, sustentabilidade, cultura digital. Essa inserção desses temas de forma transversal e de forma interdisciplinar. Por quê? Porque esses temas, eles vêm para contribuir à formação integral da minha criança, do meu aluno. Esses temas, eles vêm para desenvolver competências nesse aluno, competências socioemocionais, tá? Então, os temas contemporâneos, os temas transversais, são orientações da Base Nacional Comum Curricular. Trazer esses temas para o dia a dia da sala de aula é fundamental para formar essa criança integralmente, para desenvolver competências socioemocionais dessa criança. Exemplos de tema: ética, cidadania, direitos humanos, sustentabilidade, cultura digital. São temas trazidos de forma transversal e interdisciplinar. Não vou deixar de trabalhar a temática que eu tenho de trabalhar, que a BNCC nos traz. Esses temas contemporâneos e transversais, eles vão adentrar ao meu projeto
de forma interdisciplinar, de forma transversal, tá? Na educação infantil, isso pode ocorrer sim, isso deve ocorrer. Como? Por meio de práticas simples. Estamos nos aproximando na próxima semana da consciência negra, né? Como que eu vou adentrar isso na educação infantil? Assim como eu vou adentrar isso no ensino fundamental? Através da interdisciplinaridade, de forma transversal. Na educação infantil, posso fazer uma roda, posso trazer uma história e vou conversar, tá? Vou conversar utilizando brinquedos, utilizando colegas, utilizando a história, certo? A historinha que eu trouxe, o livrinho que eu trouxe. Na educação infantil, na educação fundamental, como eu vou trazer isso daí de forma transversal ou de forma interdisciplinar? Posso usar a disciplina de história, a disciplina de geografia, e trazer esses conceitos para a compreensão do dia, ok? Tá? Vamos falar sobre respeito. Isso daí é um tema transversal, é uma inserção de tema importante. Como vamos falar de respeito na educação infantil? Através de uma roda de conversa, através de uma historinha, através de uma música, no dia a dia com os meus colegas, tá? Há um exemplo prático aí citado para vocês. Vamos falar sobre meio ambiente, né? Sobre responsabilidade coletiva, sobre sustentabilidade. Vamos fazer, então, uma roda de conversa, né? Sobre como cuidar das plantinhas da escola. Podemos fazer isso. Uma atividade de cuidados da plantinha. Então, eu faço uma roda de conversa, trago essa vivência e depois nós vamos visitar as plantinhas da escola. Pronto, eu estou introduzindo uma noção de responsabilidade coletiva ali. Tá legal? Esse tópico é tranquilo. Os temas contemporâneos devem ser: A, trabalhados apenas em disciplinas específicas. B, inseridos de forma transversal e interdisciplinar. C, abordados apenas no ensino médio. D, excluídos da educação infantil. Jamais, né? Nós vamos, volta aí, trazer, a BNCC nos orienta, né? A BNCC orienta de forma transversal e interdisciplinar. Por que de forma transversal e interdisciplinar? E por que a importância de trabalhar? Porque são temas que contribuem para a formação integral e para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Ok? Tópico 7. Lembrando que o nosso edital, nosso processo seletivo, PEI, professor de educação infantil, creche, nós tínhamos 8 tópicos, tá? E desses 8 tópicos, já falamos sobre eles em outras aulas. Hoje nós estamos tirando o principal de cada tópico. Tópico 7, planejamento e avaliação. Já falamos em outras aulas. O planejamento escolar é aquilo que vai organizar objetivos, conteúdos, estratégias. O planejamento escolar, ele garante a intencionalidade pedagógica. E com isso vem a avaliação dessa intencionalidade pedagógica. E essa avaliação, ela deve ser contínua, diagnóstica, formativa, tá? Eu vou utilizar instrumentos para avaliar, principalmente quando estamos falando de educação infantil. Quando estamos falando de educação infantil, a nossa avaliação é através de observação, de portfólios, de registros de aprendizagem. Educação infantil não tem prova, certo? Então, é sim uma avaliação contínua, diagnóstica e formativa. Ela não é somativa, não é. Ok? Eu estou ali observando,
como está acontecendo a formação desse meu aluno. A relação entre ensino, aprendizagem e avaliação, ela é indissociável. Ensino, aprendizagem e avaliação não se separam. Avaliar não é apenas medir resultados. É garantir, é compreender os processos que se alcançaram. É propor ali intervenções para garantir o desenvolvimento da criança. Se aquele desenvolvimento não foi alcançado, quais são as intervenções que eu vou propor para acontecer isso? Ok? É um tópico muito importante, porque no dia a dia da escola, nós nos preocupamos muito com números, né? Com dados, com números específicos, como avaliar, como que vai acontecer, tudo isso, né? Mas nós precisamos muito mais, tá? Planejamento, avaliação, prática pedagógica, tudo isso anda junto, ok? O plano de ensino, ele tem que estar todo alinhado. Um planejamento estratégico, uma execução de planejamento, uma avaliação desse resultado, tudo isso caminhando junto, alinhados, certo? Nós temos isso sim dentro da BNCC, dentro da Lei de Diretrizes e Bases, dentro das competências gerais da BNCC, essa avaliação vai consistir a elaboração de como vai acontecer o meu ano, né? É a elaboração de diretrizes, de atividades que vão acontecer na escola, tudo que eu vou realizar para atingir os objetivos educacionais. Mais do que traçar planos e projetos técnicos, projeções, né, projetos técnicos para o ensino, a hora do planejamento escolar é o momento de olhar para o que aconteceu e identificar o melhor caminho para garantir a aprendizagem do estudante. Por isso que o planejamento é tão importante. Com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular, esse planejamento ele ganhou uma característica muito mais profunda, né? Precisa ser adotado o planejamento para atender as demandas da formação básica. Então, eu tenho que pensar no ensino baseado em competências e habilidades. E isso tem que fazer parte do meu planejamento escolar. Certo? Acho que em relação a planejamento e avaliação está tudo certo, né? Então, vamos só fechar. O planejamento escolar é um processo de organização e coordenação da ação docente. Ele é feito com o objetivo de articular as atividades escolares ao longo do ano para alcançar a aprendizagem aprendizagem por completo. Certo? Eu vou criar um plano de ação norteando propostas pedagógicas, atividades educacionais, matrizes curriculares e metodologias de ensino. O que eu tenho dentro do meu planejamento escolar? Por que ensinar, o que vai ensinar, como e com o que eu vou ensinar, quando e onde eu vou ensinar, e fechando com a avaliação. O que foi aprendido, né? Eu preciso saber o que foi aprendido, eu alcancei o que eu planejei? E como que eu vou saber se eu alcancei o que eu planejei? Através dessa avaliação que eu estou fazendo de forma contínua, diagnóstica e formativa. Ok? Alguma pergunta até aqui? Acreditamos que não. Vocês estão em silêncio porque está tudo certo. Vamos ver, então. Vamos trazer, então, para um exemplo prático dentro da nossa creche. Professor de educação infantil, 0 a 3 anos. O professor vai registrar, falei agora, né? O professor vai registrar em portfólio, com fotos, com relatos, a interação da criança ali durante o ano, durante os meses. Ali eu estou acompanhando o desenvolvimento da criança. Ali no portfólio, né, nos meus registros, eu consigo
Eu consigo olhar para o avanço da criança e consigo planejar intervenções para que ela avance mais, ok? A avaliação na educação infantil, ela deve ser... Educação infantil não tem avaliação por prova. Então, a avaliação na educação infantil deve ser classificatória e punitiva? Não. Priorizar provas escritas? Não. Ser contínua e diagnóstica? Sim. Basear-se apenas em desempenho motor? Apenas não. Eu posso me basear em desenvolvimento motor e mais algumas coisas. Não apenas, tá? Lembra agora aqui, né, que faz um tempinho que eu não falo das nossas palavras-chave, palavras redundantes, palavras que deixa só uma coisinha. Não acontece nos nossos processos seletivos, não nas nossas provas, não. Para fechar, o nosso tópico 8 do nosso edital é alfabetização e letramento. Sim, mesmo quando falamos de educação infantil, sim, podemos falar sobre alfabetização e letramento. Porque ali na educação infantil, nós estamos oferecendo experiências que vão aproximar a criança da linguagem oral e escrita. Como que eu faço isso? Nós já falamos hoje. Contação de história, contato com livros. Eu vou respeitar o ritmo, eu vou respeitar a curiosidade da criança, mas quando o professor organiza ali um cantinho da leitura, né, com livrinhos de pano, com historinhas, com fantoches, eu estou estimulando o interesse da criança. Quando ela pega aquele livrinho, ela não sabe nada das letrinhas, mas ela está tendo interesse pela linguagem escrita. Lê para mim, né? Ela aponta, ela pede. Esse contato, eu estou desenvolvendo uma aproximação da criança com a linguagem oral e escrita. Quando falamos de alfabetização e letramento, a alfabetização, ela refere-se à aprendizagem do sistema de escrita. Enquanto que o letramento, ele vai envolver práticas sociais de leitura e de escrita. Aqui nós lembramos, né, que nós já trabalhamos também a psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, onde elas mostram ali como que a criança constrói hipóteses da escrita. Isso é importantíssimo, né? Nós já tivemos uma aula que trabalhou sobre isso. Mas vamos agora, então, ver o que de importante nós temos que ter sobre essa temática, tá? Então, vamos pensar na alfabetização, referindo-se ao sistema de escrita, no letramento, envolvendo práticas sociais de leitura e de escrita, e pensando na educação infantil, que traz, né, essa identidade para a criança, para fomentar a curiosidade dela, né? E também, lógico, lá na nossa BNCC, nós temos lá a aprendizagem através dos ciclos de alfabetização. Acontece avaliação aqui? Sim, acontece. Identificando avanços, propondo intervenções, tá? Acabei de citar um exemplo, mas vamos ver aí, ó, tem embaixo, o exemplo prático da educação infantil. Na creche, o professor oferece livros de pano, histórias orais, estimulando o contato inicial com a linguagem escrita e com a linguagem oral, ok? Mas a gente citou a psicogênese da língua escrita, de Ana Teberoski e Emília Ferreiro. Ali elas descrevem hipóteses que a criança formula sobre a escrita. Só para nós fazermos um adentro ali, né? Vamos relembrar os melhores momentos. Nós já falamos. A criança, ela constrói a hipótese sobre a escrita, passando por alguns estágios. Quais são esses estágios? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Não é um processo de imitação passiva. Desculpa, vamos lá. A teoria das autoras, elas defendem que a criança é um sujeito ativo
que está elaborando e construindo o seu conhecimento sobre o sistema de escrita. E isso sempre a partir da interação dele com o meio. A criança, ela não aprende a ler e escrever apenas por instrução. Ela aprende a ler e escrever construindo suas próprias hipóteses, também construindo concepções sobre a forma de escrita. Quais são os estágios dessas hipóteses, né? Esse livro das autoras, ele descreve 4 estágios principais de desenvolvimento das hipóteses da criança. O pré-silábico, onde a criança pode não fazer distinção entre letras e desenhos. O silábico, onde a criança passa a atribuir um valor sonoro a cada sílaba, não necessariamente que o som seja exato, né? O som não corresponde à letra que ele colocou ali, a sílaba que ele colocou, mas ele está atribuindo um valor sonoro para cada sílaba. O silábico alfabético é uma fase de transição, onde a criança alterna entre uma escrita silábica e uma escrita alfabética. Ele está ali no momento de estar quase alfabetizado, ele está passando por uma transição. Algumas saem corretas, outras nem tanto. E o alfabético, a criança compreende que o sistema alfabético se baseia na relação de sons e letras. E a criança faz esse casadinho de sons com letras. A teoria das autoras, ela se baseia no construtivismo, enfatizando o processo de aprender a ler, aprender a escrever, sendo semelhante ao desenvolvimento da fala, ou seja, algo natural, algo que é construído. Essas hipóteses infantis, elas não devem ser vistas como erro, quando a criança, escreveu errado. Não. É a forma de usar aquele erro como uma construção, impulsionando o avanço da criança. E nós, professores? Nós somos fundamentais. Primeiro, a compreensão desses estágios para planejar as intervenções pedagógicas eficazes. Somos os mediadores, né, entre essas construções todas, pois estamos promovendo esse conflito cognitivo da criança para ela chegar na construção efetiva do conhecimento. Ok? Esse é o tópico 8, é trazer a necessidade da alfabetização e do letramento desde a educação infantil. Como que eu vou fazer isso? Oferecendo experiências que aproximem a criança da linguagem oral e da linguagem escrita. Principalmente o quê? Contação de história e contato com livros. Mas, importantíssimo, respeita o ritmo e a curiosidade dessa criança. Tá certo? Questão aí, então, para nós finalizarmos o nosso estudo de hoje. Letramento. O que significa letramento? Apenas decodificar letras e sons? Será que é isso? O que significa letramento? Participar de práticas sociais de leitura e escrita? Memorizar regras ortográficas? Dominar exclusivamente a caligrafia? Letramento é quando eu entendo por completo, né? Eu estou participando de práticas sociais de leitura e de escrita. Ok? Então, na aula de hoje, nós fizemos o quê? Estudamos os 8 tópicos do nosso edital do processo seletivo específico para PEI, Professor de Educação Infantil, creche, de 0 a 3 anos. Esmiuçamos os 8 tópicos, relembramos conceitos, tá? E algumas legislações também, alguns autores, e assim nós conseguimos adentrar nos conhecimentos específicos do nosso edital. Desejo para vocês continuidade, foco, persistência. Bons estudos para vocês.